Pessoal, então boa noite a todos. 10 de outubro, 8h10, 10 de outubro de 2023, estamos começando mais uma reunião de Uruonco, voltando aqui. Na verdade, a gente não parou, é porque a gente teve muitas reuniões presenciais e aí a gente deu uma segurada no online, e aí agora a gente está voltando aqui nesse online, né? E aí hoje o Perim, que é o R3 do serviço, conhecido de todos, vai apresentar um artigo, né, que eu acho que estava nas publicações da ASCO desse ano, e é um artigo sobre câncer de próstata metastático hormônio sensível, faz uma boa revisão e traz aí umas novas perspectivas aí futuras aí em breve, né? Eu vou passar para o Perinho, eu vou compartilhar a tela aqui, que eu estou com a apresentação, e aí vamos em frente até no máximo. Vai lá, Perinho, vou passar aqui. Então, pessoal, boa noite. Como o professor Paulo falou, eu sou Daniel, sou R3 do serviço. Vou apresentar esse artigo que foi publicado na ASCO, foi em maio desse ano, se eu não me engano, sobre, basicamente, é câncer de próstata metastático sensível à castração. Tudo que a gente vai falar é sobre câncer de próstata sensível à castração. O artigo, o objetivo principal dele, se quiser pode ir passando aí. Eu consigo passar aqui, professor, ou tem que... Vai passar, né? Pode passar aí de novo? É. O objetivo do artigo, basicamente, ele faz uma revisão sobre os tratamentos para o câncer de próstata metastático sensível à castração e uma perspectiva de opções de tratamento de uma maneira intermitente e personalizada, principalmente, pensando, em vários subtipos de pacientes que a gente tem, principalmente com câncer de próstata hoje em dia, com uma sobrevida tão longa, vários, ou tratamento de maneira contínua ou intermitente. Então, basicamente é isso, o objetivo do artigo, e no final ele fala sobre os novos biomarcadores que a gente pode usar para isso, além da própria clínica do paciente que a gente avalia. Aí, professor? Isso. A introdução aqui, não sei se tem aluno aí, talvez. Basicamente, câncer de próstata é uma das principais neoplasias do mundo, uma elevada morbimortalidade. A ação varia muito conforme fator socioeconômico, biológico e geográfico. E o espectro da doença é dividido em dois fatores principais, que é a doença ser loco-regional, ou ter metástase, e se tiver metástase, ela ser sensível à castração ou não. Que esse é originalmente o carro-chefe do tratamento do câncer de próstata metastático. Na última década, esse MHSCP, câncer de próstata metastático sensível à castração, apresentou uma evolução muito, muito importante no tratamento e baseado inicialmente no tratamento, nas terapias que foram bem sucedidas para o câncer de próstata resistente à castração. O artigo ele fala de vários estudos, eu botei um resumo não, botei bastante, porque ele fala bastante dos estudos que a gente já conhece mais, mas a gente revisa eles todos. Pode passar. Então, pode passar aí, professor. Pode passar isso. O outro também. Então, aquela tabela depois eu vou voltar separadamente, mas aqui ele fala dos estudos que a gente já conhece um pouco mais, tá? O uso de ADT, de terapia dupla sistêmico, inicialmente com ADT e docetaxel, dois estudos principais, o CHARTED e o STAMPEDE. O CHARTED mostrou aumento de sobrevida global em uso de ADT mais docetaxel versus ADT isolado, essa variação de 57 para 44 meses, aumento do tempo até a castração, até o paciente virar resistente à castração, e aumento na proporção de pacientes com um PSA menor do que 0,2 em 12 meses. O benefício foi pronunciado nos pacientes com doença de alto volume, principalmente sincrônica, mas nesse caso sincrônica metacrônica. Para quem também não tem o conceito, uma doença que é sincrônica, doença que no momento que já tem diagnóstico a gente já identifica a paciente com metástase, essa é uma doença que tem um prognóstico pior. Tá? E o Charted mostrou um benefício modesto na doença de baixo volume sincrônica.
e nenhum benefício na doença metacrônica de baixo volume. Um dos braços o Stampede é um estudo com vários braços, né? Um deles, ele é bem conhecido pela questão da doença de baixo volume com radioterapia, que a gente usa bastante, mas um dos braços mostrou benefício no uso de ADT com docetaxel na sobrevida global, em doença de alto volume. Ele não mostrou a mesma variação que o Charted entre doenças de alto e baixo volume, mostrando benefício na doença sincrônica, tanto de alto volume quanto de baixo volume, porém sem benefício na doença que é o que tem prognóstico um pouco melhor, que é a doença metacrônica e de baixo volume. No Stampede, 95% dos pacientes tinham doença sincrônica, tá? Então, basicamente, quase todos eles foram avaliados assim, e, no fim das contas, mostrou ausência de benefício na sobrevida global em pacientes com doença de alto volume, e benefício na sobrevida global em pacientes com doença sincrônica de baixo volume. Pode passar. Então, aqui é a configuração do resumo, que é o que ele coloca no artigo. Dá para ver aqui a maioria dos pacientes com doença de alto volume, o tempo de cerca de 60 meses de acompanhamento, e aqui um hazard rate nos dois, tanto no Sharp quanto no Stampede, de 0,72 e 0,81 no braço controle, ou seja, o braço da intervenção, que é o docetaxel mais ADT, mostrando benefício. Pode passar, professor. Depois de estudar o docetaxel com ADT, foram vistos estudos de ADT com abiraterona, também o Stampede, também um dos braços avaliou isso. ADT versus ADT mais abiraterona, com prednisona, que é usado junto, né? Mostrou aumento de sobrevida nos pacientes com câncer de próstata metastático sensíveis, em resultados similares ao ADT mais docetaxel, e melhora dos sintomas esqueléticos também. O Latitude mostrou, foi somente pacientes com prognóstico ruim, todos eles com metástase sincrônica, ao menos três metástases ósseas e metástase visceral. O benefício de sobrevida também foi mostrado, 53 para 36 meses, na terapia dupla. Aumentou também, esse é o endpoint primário. Outros endpoints secundários, tempo de progressão sintomática, início de quimioterapia e sintomas ósseos também favoreceram o braço da biraterona. Também mostrando a variação, doença de alto volume em 50% dos casos, os dois ali, o hazard ratio do, do Latitude de 0,66 e do Stampede de 0,63. Então, também mostrando no braço controle, no controle, né? Pode passar, professor. Então, também a abiraterona, o estudo PIS-1 também avaliou, todos eles com metástase sincrônica, também mostrando aumento de sobrevida global, e um relato de que ataque de eventos adversos de alto grau foi maior no braço da biraterona, tá? O que também favorece a gente pensar na questão de tentar personalizar o tratamento. Às vezes o paciente, apesar de ter aumento de sobrevida, às vezes o paciente pode ter um benefício de diminuir, de fazer uma pausa. Os outros estudos que apareceram depois com os novos antihidrogênicos, Enzamet, o Artis e o Titan. O Enzamet, todos eles também mostrando benefício de sobrevida global. Tá? O Enzamet ADT mais biclotamida, né? Versus ADT mais Enza. O paciente poderia ter usado docetaxel prévio ou não. Mesma coisa, aumento de sobrevida esse aqui em todos os subgrupos, tanto metástases metacrônicas quanto sincrônicas, e doença de alto e baixo volume. O estudo ART também, esse aqui é o desfecho primário, sobrevida livre de progressão radiológica, tá? Também mostrou benefício, terapia dupla, e como benefício, como endpoint secundário, benefício significativo também na sobrevida global. E o Titan, que é o estudo com a apalutamida, com desfechos primários tanto de sobrevida global quanto de progressão radiológica, mostrando benefício também em todos os grupos.
Tá? Nesse caso aqui, o cruzamento foi permitido, mesmo porque depois de um tempo começou a mostrar que tinha muito mais benefício a apalutamida, e mesmo com 40% dos pacientes migrando, ainda assim mostrou a frequência de efeitos continuou maior. Pode passar, professor. Então, aqui também o quadro que tem no artigo, tá mostrando basicamente a mesma coisa, ó, o hazard ratio do braço controle de 0,7, 0,6, 0,8 em todos os setores, tá? Então, comprovando também o benefício da terapia dupla. E com relação à terapia sistêmica tripla, tá? Tem um estudo Aracens, que é a darolutamida mais ADT mais docetaxel versus ADT e docetaxel mais placebo. A Daro aumentou a sobrevida global também, um hazard ratio de 0,68, e apresentou efeitos, segundo o estudo, efeitos similares no prolongamento do tempo de progressão da dor e de eventos sintomáticos. A Daro aumentou a sobrevida global em pacientes de alto e baixo volume pelos critérios de latitude, que são basicamente o paciente ter Gleason 8 ou mais, metástase visceral e duas ou mais metástases ósseas, três ou mais metástases ósseas, e ele ter dois ou três, no mínimo dois desses três. E o Charted, que é presença de metástase visceral, para o paciente se caracterizar como alto volume, presença de metástase visceral, ou quatro ou mais metástases, sendo ao menos uma no esqueleto axial, pelve e coluna. Pode passar. O Enzamed, que também tinha como terapia dupla, também tem um braço dele como terapia tripla, avaliando docetaxel mais ADT versus docetaxel, ADT e Enza. Também aumento de sobrevida. As taxas de sobrevida global mais elevadas nos primeiros 30 meses para quem recebeu o Enza inicialmente, principalmente no subgrupo de alto volume, sugerindo que a quimioterapia em uma doença mais avançada, possivelmente mais letal, uma terapia tripla pode ser benéfica. Tá? O benefício ainda não está completamente comprovado, mas o Enzamet sugere uma possível melhora da sobrevida. E o PIS-1 também analisou a biraterona com docetaxel versus docetaxel mais ADT somente, também mostrando benefício principalmente nos pacientes com doença de alto volume. E também o quadrinho, mesma coisa, mostrando principalmente aqui no canto, os pacientes com doença sincrônica e de alto volume, mostrando benefício maior. Então, o artigo fala sobre a questão de fatores prognósticos. No Charted, homens com doença metacrônica, mais ou menos o que eu falei, doença metacrônica e baixo volume, eles têm uma melhor sobrevida, independente da terapia. Pacientes com doença sincrônica e alto volume apresentam uma sobrevida global menor, de cerca de 33 a 40 meses. E tanto no Charted quanto no Stampede, os pacientes de baixo risco, eles não apresentaram benefício em utilizar uma terapia a terapia dupla. Basicamente isso aí. Pode passar, professor? Então, aí o artigo, depois de revisar esses artigos anteriores, ele fala da importância de se pensar em abordagens adaptativas. Tá? Tem muitos pacientes que, apesar de ser comprovado que a terapia dupla tem benefício, principalmente para alto volume, a gente pode pensar em fazer tratamentos personalizados. Então, o objetivo seria tentar descobrir quem são esses pacientes que têm benefício de fazer um downstage de tratamento, de fazer uma intermitência de tratamento. Ele fala também que antes da época de tratamento combinado, estudos tentaram avaliar o benefício ou não de fazer intermitência do ADT, na época que se usava somente ADT, mostrando melhora de qualidade de vida com a expectativa de melhora de qualidade de vida e efeitos colaterais e aumentar o tempo até o paciente virar um paciente resistente à castração.
Pode passar. Então, ele fala desses estudos do SWOG, que foi um estudo que analisou isso, em pacientes também sensíveis à castração, em uso ADT contínuo versus ADT intermitente. Quando o PSA estivesse menor do que 4, tentar fazer intermitência. Os endpoints primários seriam qualidade de vida em 3 meses e não inferioridade de sobrevida global. Ele não conseguiu comprovar uma melhora, uma não inferioridade na sobrevida, mas apresentou qualidade de vida, uma melhora modesta, segundo o artigo. Então, isso aqui também ele fala do PSA como um marcador de prognóstico da doença e que vários estudos avaliaram a resposta do PSA aos tratamentos. Então, os estudos, o SWOG 9346, após 7 meses, mostrando que pacientes que têm um PSA, isso também a gente já conhece bastante, PSA, paciente 7 meses após, o PSA abaixo de 0,2, ele tem uma expectativa de vida muito melhor do que um paciente com um PSA que não chegou a baixar tanto, tá? Um PSA maior que 4. O Charter faz uma avaliação semelhante. Num dos braços do Latitude, 40% dos pacientes com PSA menor do que 0,1 após ADT mais abiraterona versus 6,5 em uso de ADT isolado, mostrando posteriormente correlação positiva no aumento de sobrevida global e sobrevida livre de progressão radiológica. O Aracens também faz uma análise parecida, mostrando que com o uso de darolutamida, muito mais pacientes atingindo PSA indetectável em 24 a 36 semanas, correlacionando-se também com aumento de sobrevida. E o Titan também mais ou menos a mesma coisa. Então, com relação à opção de tentar fazermos abordagens adaptativas. Aqui o artigo começa a falar sobre estudos que estão em andamento, tá? A maioria deles, tentando fazer intermitência de tratamento. O uso dos novos antiandrogênicos nos estudos se pressupõe um tratamento contínuo, então ele vai tentando realizar a intermitência ou uma diminuição de tratamento. Tem esses 3 estudos aqui, principalmente, o ADREAM de fase 2, que a ideia é interrupção de tratamento com PSA menor do que 0,2 após 18 a 24 meses e retornar o tratamento caso o PSA suba acima de 5 ou o paciente apresente função clínica ou radiológica. O desfecho primário é avaliar a proporção de homens que permaneceram ao menos 18 meses sem tratamento após normalizar os níveis de testosterona. Esse outro estudo aqui, o é a avaliação fazer a intermitência do ADT em pacientes que atingem um PSA menor do que 0,2 em 6 a 12 meses. Os objetivos endpoints são a avaliação da sobrevida global para iniciar um novo tratamento e qualidade de vida e custos do tratamento, a diminuição dos custos. E o estudo Libertas é com ADT mais apalutamida, também é basicamente avaliar pacientes que atingem um PSA menor do que 0,2 em 7 meses, avaliar a intermitência versus o tratamento contínuo. Então, para avaliação com uma tentativa, isso provavelmente seja o futuro para a gente poder avaliar melhor os pacientes, ele sugere o uso de biomarcadores, tá? Então, isso vai nos ajudar a ter uma resposta personalizada. A progressão esses biomarcadores, eles foram sendo mais bem estudados devido ao estudo para o câncer de próstata resistente à castração, e começou a ser adaptado para tentar se usar no cenário sensível à castração. Esses genes supressores tumorais, PTEN, P53, frequentemente alterados no câncer de próstata resistente à castração, genes de reparo de DNA, BRCA1, BRCA2, PKI,
todos esses genes aqui. O artigo fala que é curioso que os pacientes eles percebem essa alteração nos genes supressores entre o paciente com doença localizada e o paciente com doença metastática resistente à castração. Ou seja, o paciente na doença localizada ele não tem, e depois, ainda na fase de sensibilidade, que ele é metastático, mas ele é sensível à castração, ele geralmente não tem, ou tem poucas alterações genômicas. Essas alterações surgem principalmente no cenário de resistência à castração, o que aumenta, ele fala que confere a vantagem ao câncer na tentativa do tratamento. Então, esse seria um momento que a gente poderia agir melhor. Passar. Então, o artigo comenta que pacientes com doença metastática de alto volume, eles apresentam uma maior instabilidade genômica, tá? E que essas alterações genômicas que a gente observa, elas têm característica prognóstica e preditiva para o câncer de próstata metastático sensível, e fala que o tempo até a resistência é menor nos pacientes que têm alterações, o tempo até virar resistente à castração, ele é menor nos pacientes que eles têm alterações de receptores androgênicos, P53, PTEN, RB1 e vias MYC. Ele fala que as alterações no receptor de androgênio detectadas no DNA tumoral foram associadas, num dos braços do Stampede, foi associada a uma sobrevida global mais curta. As mutações S-POP estão associadas a um tempo prolongado até a progressão e morte nos pacientes que foram tratados com os novos antiandrogênicos. Porém, os pacientes que foram tratados com docetaxel não apresentaram a mesma resposta. E fala que o papel dos biomarcadores ele já está bem estabelecido para doença localizada e resistente à castração, mas ainda não para doença metastática sensível. Pode passar, professor? Então, um dos braços do Charter, ele avaliou 160 pacientes, foi feito o uso do Decipher, que é para fazer a análise molecular, né? E tem basicamente, assim, essa questão aqui é bem mais oncológica do que na nossa parte, mas existem basicamente 4 subtipos moleculares que são do câncer de próstata. O subtipo luminal A, luminal B, basal e não luminal. O luminal A e luminal B, eles têm receptor de androgênio positivo, e o luminal A o paciente que tem o subtipo luminal A, ele tem um prognóstico geralmente melhor, porque ele tem menos atividade, menos proliferação celular do que o luminal B. Tanto o luminal B quanto o basal e não luminal, eles têm mais proliferação celular. No estudo, os pacientes eles tinham a predominância de luminal B com receptor receptor de androgênio positivo e maior proliferação celular, ou seja, um prognóstico um pouco pior. Então, e realmente mostrou que o subtipo luminal B ele apresentou um prognóstico pior em uso de ADT e melhor resposta ao uso de docetaxel. E o subtipo basal não apresentou benefício com docetaxel. Então, isso já é algo que a gente pode começar a pensar para avaliar ou não utilizar quimioterapia, utilizar ADT, utilizar novos antiandrogênicos. Ele usa esse Decipher Risk Score, que é basicamente a avaliação do subtipo molecular, mais fatores clínicos, idade do paciente, etc. Então, um paciente com Decipher Score elevado e baixa atividade de receptor androgênico, eles têm diminuição da sobrevida global independente do volume da doença e do momento do surgimento da doença, ou seja, se ela é metacrônica ou sincrônica. Ou seja, aquilo que a gente via no início, lá, nos estudos anteriores, de que volume da doença e ser sincrônico ou metacrônico é a coisa mais importante,
se a gente for analisar molecularmente, às vezes, eventualmente, pode ser que a gente não precise tratar o paciente de tal maneira porque ele tem ou não tal mutação. E esse braço do Stampede ele evidenciou benefício de abiraterona associado a ADT em todos os subgrupos moleculares, diferente do Taxel, que não apresentou melhora em todos os subgrupos. E esse Decipher Score ele tem potencial para ser usado como marcador prognóstico. O artigo fala. Pode passar. Pode passar mais um slide aí, professor, depois a gente vê isso. Esses aqui são estudos utilizando esses biomarcadores novos em terapias direcionadas. Tá? Depois eu vou mostrar ali as imagens, mas assim, são todos estudos em andamento, esses aqui, fase 2, fase 3, mas todos em andamento, sem resultados até o momento. Esse PSMA Addition, avaliação do standard tratamento padrão ou versus tratamento padrão mais a utilização dessa terapia radioligante, com PSMA com lutécio, faz radiológico, né? Faz a ligação específica na molécula de PSMA. Isso está sendo avaliado. O estudo amplitude com o inibidor da PARP mais a abiraterona versus somente a abiraterona. O inibidor da PARP ele ele gera uma mutação somática ou germinativa deletéria na reparação desse gene, o HRR. E o talapro-3 é enzalutamida mais o inibidor da PARP versus enzalutamida mais placebo. Mesma coisa, ele é uma mutação nesse gene de reparação homóloga. Se quiser voltar ali, professor, eu mostro aquela tabelinha. Então, aqui é a tabela que ele bota. Basicamente, aqui no canto esquerdo, o número de pacientes que eles projetam para o estudo, os critérios de inclusão, basicamente os genes homólogos ou não, e ter doença captante no PET, PSMA, para poder fazer o tratamento com o radioligante. Tá? E aqui ainda não tem, mas o endpoint primário é a sobrevida livre de progressão radiológica. Pode passar, professor? Passar mais um? Isso. Aí tem esse desenho, depois a gente volta naquela imagem. Pode passar mais um slide, professor? São outros 3 estudos, mais ou menos na mesma coisa que os anteriores, tá? Esse inibidor da proteína quinase, mais a biraterona, ele bloqueia a via de sinalização PKI3, o estudo Ciclone 3, o inibidor de proteína quinase também, mais a biraterona, também bloqueia a via de sinalização, isso o que o agente faz, né? E o Keynote 991, que é com um anticorpo monoclonal, que é o pembrolizumab mais enzalutamida versus placebo mais enza. O corpo ele se liga ao receptor PDI, bloqueando a interação com os ligantes PDLI, PDL1 e PDL2. Pode voltar, se quiser voltar naquele desenho, professor, aquela figura, e voltar, mais um aí, volta, por favor. Então, aqui, basicamente, não sei se ficou bom para ver, ele ele mostra as interações. Aqui no canto superior direito, esse mais vermelhinho aqui, é o radioligante do PSMA, onde basicamente onde seria na imagem, o paciente teria captado o PET PSMA e isso faria uma terapia alvo dirigida. Aqui no meio é o inibidor de PKI, inibidor de PKI. Aqui embaixo é a utilização do inibidor da PARP, aqui nesse cantinho aqui bem embaixo, dá para ver que está escrito olaparib, niraparib, é o inibidor da PARP impedindo a alteração gênica.
Aí tem todos os subtipos aqui em cima no canto superior esquerdo é o efeito da biraterona, mas aqui no meio, onde a enzalutamida, a palotamida no receptor androgênico age, é basicamente um esquema mais esquemático. Pode passar aí, professor? Passa isso. E aqui eles colocam uma figura sobre o que seriam as opções de tratamento que a gente teria caso seja aprovado os estudos, se mostre benéfico. Aí, cada um, ó, aqui no canto superior esquerdo, paciente que tem um alto SUV no PET-PSMA, ele trataria com ADT, mais, mais um novo antiandrogênico, mais a terapia-alvo com PSMA. Aqui o paciente com a perda do PTEN-LOS, mutação do ATK, ele usaria o inibidor do ATK mais o tratamento padrão. E no canto, na direita, o paciente que tem a presença da mutação HRR, ele usaria, que é os estudos iniciais que estão mostrando lá, ele usaria, além do tratamento padrão ADT mais um novo antiandrogênico, ele usa o inibidor da PARP. Isso são as opções que ele considera que no futuro a gente pode vir a ter para fazer o tratamento. A gente avalia qual a mutação que o paciente tem para fazer um tratamento mais direcionado para ele. Com a ideia de, aqui embaixo dá para ver, com a ideia de, no caso do paciente atingindo um PSA menor que 0,2 ou outro valor que seja definido, a gente poder diminuir o tratamento e tirar alguma dessas medicações, já que ele vai fazer o tratamento alvo de um tratamento terapia-alvo, né, terapia alvo dirigido, a gente poder de repente diminuir, tirar o bloqueio hormonal ou fazer um tratamento mais personalizado para esse paciente. Tá, isso tudo são hipóteses que o artigo levanta. Pode passar, professor? Então, como conclusão do artigo, basicamente ele cita que hoje em dia o tratamento padrão para o câncer de próstata metastático sensível à espinha dorsal é o tratamento sistêmico duplo, tá? E que a gente deve começar a pensar, principalmente pela questão da sobrevida aumentada dos pacientes, em tentar fazer um tratamento personalizado. Avaliar fatores como o volume da doença, o grau da doença e, no futuro breve, mas provavelmente, a avaliação dos biomarcadores para poder fazer uma terapia-alvo dirigida. Então, ele fala também que ensaios recentes mostraram que um conjunto de pacientes apresenta resultados favoráveis, mostrando equilíbrio na carga, podendo diminuir a carga de tratamento a longo prazo. O paciente mantendo um PSA estável, isso é uma coisa, acho que meio geral na medicina, né? Tentar sempre diminuir tratamento, né? Diminuir custos e tratamento para o paciente. Então, o objetivo dele é esse. Ele não acaba que o artigo ele não se aprofunda mais de outras maneiras de fazer isso, e os estudos com biomarcadores, que acho que foi a parte que é um pouco mais diferente para nós, que é o início do artigo, basicamente ele é uma revisão de estudos que a gente já mais conhece um pouco mais, né? E a parte que ele fala dos biomarcadores, acaba que ele vai citando os biomarcadores, mas a gente não tem ainda definido o que seria as melhores opções, tá? E basicamente isso, ele cita que a gente tem que aguardar os resultados de ensaios clínicos para poder avaliar o uso ou não dos biomarcadores como uma terapia, o uso da terapia de acordo com os biomarcadores para o câncer de próstata sensível à castração. Basicamente é isso, professor. Deixa eu ver. Boa, Daniel. Boa noite a todos. Primeiramente, Daniel, te parabenizar, que isso aí é uma sopa de letrinhas, né? Esse artigo, um artigo pesado, grande, faz um comparativo de
inúmeros estudos, então são muitos estudos, algumas questões complexas relacionadas ao mecanismo de ação. Então, assim, parabéns por ter lido, estudado, entendido, preparado a aula e apresentado. E você fez isso aí, além de tudo, dias depois do teu Colorado ter entregue lá a paçoca, né? Então, assim, te parabenizo ainda mais por esse motivo. Mas, vamos lá. Então, Só um parênteses. E ele também teve que passar a cistectomia hoje, Pô, porque tinha apresentação hoje. o Vidal então, tá me ma- devendo ma- um então, mais assistente. um parabéns. Então, mais um parabéns para Pô, Daniel. ela estava pronta a apresentação, mas eu tava com esse negócio dos biomarcadores, aí eu tava com dificuldade de entender, daí eu achei melhor ir para casa e dar uma lida melhor, porque tava com dificuldade. Então, assim, eu vou rapidamente aqui depois passar para o Paulo e para o Bruno. Acho que o Bruno deve ter mais coisa até para falar para a gente hoje aí sobre essa apresentação. Mas da tua apresentação, separei em três partes, né? O primeiro momento, onde você falou muito dos trabalhos já que nós já conhecemos, e, e acho que uma coisa que acho que já se mostrou que é meio que óbvio para a gente, né? Os novos agentes hormonais, eles vieram e para ser utilizados cada vez mais numa fase mais precoce da doença. Então, isso está provado, são inúmeros trabalhos que mostram isso, mostram melhora de sobrevida, melhora de qualidade de vida, melhora de progressão da doença. Então, independente, não estou falando de nenhum específico, né? Inicialmente, quando eles chegaram, o primeiro deles foi a abiraterona, que era num cenário no paciente já não responsivo à quimioterapia, e aí ele tinha uma sobrevida lá inicial de 3, 4 meses, e assim, foi visto com maus olhos, e então foram surgindo novas medicações e a utilização delas em cada cenário cada vez mais precoce. E hoje estamos utilizando num cenário super precoce, né? Já com comprovação científica. E acredito que isso aí vai chegar até naquele momento ali, já tem trabalhos em andamentos aí, até como neoadjuvância. E acredito que vai ter bons trabalhos nesse cenário também. E hoje, eu gosto de falar hoje, não só eu, acho que a gente escutando aí o pessoal da oncologia mais experiente, não existe mais um cenário que você use o ADT isolado, né? Eu acho que isso aí seria numa situação muito, muito, muito específica, mas veja bem, no mundo ideal, tá? No mundo onde a gente possa chegar lá e botar a mão dentro lá da sacola e tirar a medicação que a gente quiser. A gente não vai, não estou falando no panorama de saúde pública, que a gente não tem essa disponibilidade. Mas no mundo ideal, sim, acho que hoje não existe mais o ADT isolado e o uso dos novos agentes hormonais veio para ficar e cada vez mais precoce. A segunda parte foi quando você falou dos trabalhos em andamentos falando sobre intermitência, né? Eu sou muito favorável à questão de intermitência, né? Acho que a gente tem que pensar sempre na qualidade de vida do paciente. Eu acho que hoje tem um termo na medicina mundial, em todas as áreas, que é o harmless, né? Que é ser menos mórbido, menos inofensivo para o paciente. Isso é utilizado hoje em todas as áreas da medicina, né? E dentro da nossa não é diferente. Então, tentar ser sempre menos agressivo para o nosso paciente e levar menos morbidade. E sabemos que as terapias de privação hormonal, elas levam morbidades aos pacientes. Só que hoje a gente não tem um protocolo muito bem definido, né? A grande questão é essa, não tem aquele protocolo, ó, a gente vai fazer até o PSA baixar menos que 0,2, e se ele voltar acima de 5 ou em quanto tempo. Então, estudos em cima disso em andamento é muito importante para a gente conseguir estabelecer com segurança o melhor tipo de intermitência para a gente fazer para esse paciente. E a gente pode pensar de outra forma também, né? Hoje tem um trabalho, que é até a tese do Bruno, a terapia bipolar, onde fala-se em dessensibilização, né, dos
dos receptores, e talvez, eu não sei, tá? Isso é uma hipótese, com a questão da intermitência, a gente possa até gerar essa questão também, pelo fato de estar tendo uma elevação da testosterona, depois uma queda, se isso pode gerar alguma dessensibilização nos receptores hormonais. E o último ponto, que é a questão dos biomarcadores, né? E a gente vai falando mais de biomarcadores e a questão de mutações genéticas, né? Então, hoje nós já sabemos que tem as terapias direcionadas, tá? Isso aí também já é comprovado, inclusive na urologia, né? A gente tem a questão aí dos pacientes com mutação do BRCA2, principalmente. E o Bruno tá aí, ele vai também falar um pouquinho depois. O que eu percebo é que a gente está sempre um pouquinho atrás do pessoal do câncer de mama, né? Acho que as coisas saem primeiro pro pessoal do câncer de mama para depois vir para a próstata. O olaparib foi isso, né? E mama e ovário. Enfim, eles já estão usando alguns tratamentos relacionados não só apenas à mutação genética, mas como alterações moleculares, até no histopatológico, fazendo revisão de lâminas com novas técnicas e fazendo uma terapia direcionada para isso. E como você falou ali no Decipher, o Decipher não é novo, né? Mas o Decipher, hoje a gente não vê muitas pessoas utilizando aquela nomenclatura lá do luminal, não luminal, enfim. Mas é como um dos últimos slides que você colocou, que é o bonequinho no meio, e todas as opções, assim, pensando umas hipóteses futuras de opções de tratamento, dependendo da alteração genética, de alteração molecular. E a grande questão é que vai todo mundo trabalhar. O mais importante é a questão da multidisciplinaridade, eu acho, nessa questão. Vai ser nós, urologistas, junto com o oncologista, junto com o geneticista, junto com o patologista, né? O patologista ele também vai fazer parte disso, porque as evoluções elas não vêm só na oncologia, na urologia, e sim na área também de análise também. Mas é isso, achei ótimo a gente conversar sobre isso hoje, porque acaba abrindo um pouquinho a nossa mente e pensando em questões futuras, tá? Passa aí para a palavra aí para o Paulo e para o Bruno. Boa, Fernando. Na verdade, você dividiu nessas três partes que eu já ia dividir. A gente tem 8 minutos aqui, eu vou passar logo para o Bruno. E parabenizar você, Perim, foi ótima a apresentação, né? A gente, quando eu e o Fernando, a gente decidiu por esse artigo, a gente pensou em três coisas, né? Que foi exatamente isso que o Fernando falou. A primeira era a questão de fazer uma revisão bacana de todos esses trabalhos, que eu acho que, pelo menos vocês lá na UERJ, os residentes, podem e devem serem familiarizados com esses trabalhos, né? É uma questão que a gente deve estar próximo, nós, urologistas, para as medicações, os antiandrogênios, especialmente nesse cenário de câncer de próstata metastático hormônio sensível, né? O segundo ponto foi em relação a essa questão que o Fernando também comentou, que é da dessensibilização hormonal. Ele falou muito bem que o Bruno tem um trabalho sobre isso. Eu faço sempre uma analogia, né? O câncer de próstata, do ponto de vista assim, hormonal, quando a gente bloqueia o eixo da testosterona através de uma castração e também com antiandrogênios perifericamente, a gente acaba fazendo uma seleção natural de clones celulares resistentes à castração, né? São células que já existem, às vezes até no cenário metastático sensível, mas que não se desenvolvem como um espectro clínico, né? E é como se eu sempre faço uma analogia, né? Imagina que você tem uma infecção urinária simples e você faz caso assim venoso. Você vai tratar, vai melhorar, mas eventualmente você pode desenvolver uma resistência pesada. Esse é um enorme desafio, né? Isso foi falado, né? O Fernando falou, e essa questão de você fazer eventualmente uma intermitência ou mesmo um boost de testosterona é algo que está sendo muito estudado, a terapia bipolar, né? Então esse era um outro ponto. E para finalizar, ouvi também do Bruno aí sobre essas novas perspectivas aí, se tem algo mais concreto, né?
essas alterações moleculares, RB, PTEN-Loss, essa mutação SOP, né, que chama, que demonstra ter uma mutação que dá mais sensibilidade, benignidade, né, e mais sensibilidade aos antiandrogênicos. Queria ver o Bruno aí, na verdade, o que ele tem para dizer sobre isso tudo aí. Parabéns, Perim. Valeu, professor. Está sem áudio, Bruno. Então, tá sem som? Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Ouviram agora? Ah, maravilha. Primeiro, te elogiar aí pela apresentação, foi muito boa. Assim, eu ia falar resumidamente o que a gente tem de medicina de precisão para próstata, né? Assim, todos esses trabalhos que você comentou aí, eles estão em andamento, né? O que a gente poderia dizer que a gente tem de medicina de precisão? A gente tem a possibilidade de fazer imunoterapia num cenário de doença muito avançada, especialmente em paciente que tem alteração de emparelhamento errôneo, que não tem nada a ver com deficiência de reparo de recombinação homóloga, né, que você tinha falado há pouco, que é a questão do BRCA, do BRCA1, 2, ATM, CHEK2, PALM, aí são enzimas de recombinação homóloga. E o emparelhamento errôneo é da síndrome de Lynch, né, que é o MLH1, MSH2 e MSH6. Essas proteínas, na verdade, elas, no paciente que tem deficiência dessas proteínas, eles acabam tendo sensibilidade a imuno. Então, é um subgrupo pequeno de câncer de próstata que a gente tem que rastrear na doença avançada e que podem receber e se beneficiar bastante de imunoterapia, né, que a gente inclui como medicina de precisão, porque você está procurando um subgrupo pequeno, está fazendo uma terapia direcionada. Sem dúvida nenhuma, outro grupo que a gente está falando muito recentemente, né, que é o uso dos inibidores de PARP, em que a gente usa inibe uma enzima que faz reparo de fita simples num cenário que o paciente já tem deficiência de reparo de fita dupla. Então, o paciente acaba tendo deficiência dupla. Ele entra com né, ele acaba tendo um quadro que a gente chama de letalidade sintética e leva a célula à morte. Ela não consegue reparar os danos dela, né? E a célula do câncer, né, ela tem estabilidade genômica, então ela acaba se dividindo várias vezes, e essas divisões ela sofre muitos erros, né? Então, o erro não reparado, às vezes, isso por si só já leva a célula à morte, né? E numa célula que já não consegue ter reparo, normalmente você inibe a outra via de reparo dela, que seria a única via que ela poderia, né, sobreviver, e é por isso que a gente acaba causando a morte, né, a letalidade quando está inibidor de PARP. Então, assim, tem um terceiro, tá, que eu vou até comentar aqui, né, um terceiro cenário, que seria um paciente que é raro em próstata, que é ter carga mutacional alta. E para isso, a gente tem que fazer um sequenciamento de nova geração, o NGS do paciente, o paciente tem que ter mais de 10 mutações por megabase. Mas para isso, eu tenho que sequenciar aí pelo menos 360 genes e tal, para encontrar esse quadro, né, de aumento de carga mutacional, que é raro em próstata. Seria o TMB high, né, em inglês, que é o TMB-H, que vocês podem encontrar na literatura. Esses são os 3 cenários que a gente tem claramente a indicação, né? Pode colocar também, talvez, também a vacina, né, o Cipuleucel-T, que a gente não tem no Brasil, com uma terapia-alvo também, né, no câncer de próstata que está aprovado, nos Estados Unidos está disponível lá, a gente não tem aqui. E fora isso, não tem. Quer dizer, se a pergunta viesse para vocês aí numa prova, quais são as terapias-alvo aprovadas em câncer de próstata, são essas. Agora, tem um mundo, né, de perspectiva aí, por exemplo, câncer de mama, eu não trato só próstata, então hoje eu uso a abemaciclib, que vocês viram aí, né, inibidor de CDK4 e CK6, e a gente usa em câncer de próstata e mama hoje, né, o abemaciclib. Eu tenho hoje 3 pacientes usando a abema, então é uma droga que a gente já está usando, só que usando em câncer de mama. E na paciente que usa hormonioterapia. Então, ela associa o abemaciclib a hormonioterapia para câncer de mama. É uma droga que já tem no Brasil, mas para câncer de próstata não está aprovado ainda. Mas está em estudo, né? Então, eu acho que assim, o futuro é promissor, né? Para medicina de precisão aí em câncer de próstata. Acho que a gente vai ver muita coisa nova, né? No futuro. E só que a gente tem que aguardar os estudos, né? Isso ainda nada disso aí está aprovado. Mas foi muito interessante o autor colocar isso, né? Todas essas perspectivas para futuro aí, em termos de terapia de precisão, medicina de precisão no câncer de próstata. Ô, Bruno, e essa questão da intermitência barra terapia bipolar, como é que você tem visto isso? Deixa eu entender melhor a tua pergunta. O que você quis perguntar exatamente? O seu trabalho é sobre um tratamento de suspensão, no cenário recente a castração em miséria, diferente, né? Exato, é Mas isso aí. parte do princípio de você fazer
uma suspensão da castração com alta dose de testosterona, né? Uhum. Como é que você tem Nesse visto? cenário que a gente espera, tem vários mecanismos de citotoxicidade que estão relacionados ao uso de altas doses de testosterona, né? O que a gente observa na célula quando a gente fica submetendo ela à ausência de testosterona, esse ambiente leva com que haja amplificação gênica do receptor de andrógeno. Então, a célula acaba aumentando em 50 até 100 vezes a quantidade de receptor de andrógeno no citoplasma. E aí, quando a gente dá testosterona em altas doses para pacientes, a gente inunda esse paciente de complexo hormônio-receptor. E a gente impede que exista que a gente fala que é um ciclo, né? A ciclo de divisão celular, ele precisa do fator de transcrição lá do receptor de andrógeno, ele tem que se desligar do DNA para ligar de novo. Quando a gente está inundado, né, desse complexo, a gente faz com que esse processo de divisão celular ele interrompa. Existem dados dizendo que existe também, né, a gente induz um fenótipo BRCA nesse paciente. Então, inclusive a população que tem deficiência de reparo de recomendação homóloga, ela é mais sensível ao BAT, né? Eles viram isso com análises retrospectivas das coortes que eles já tinham estudado. Esse cenário também abre espaço para imunoterapia, porque se você faz quebra de DNA e libera neoantígeno, você também, a princípio, pode usar imunoterapia associada. Então, assim, são vários cenários que estão aí dentro do mecanismo de ação, né? Quando você faz o BAT. Você dá o contrário, né, para a célula. A célula está fazendo todo o caminho dela para se adaptar à ausência de testosterona e você acaba inundando ela com muita testosterona, né? Tem também uma outra questão que é em relação ao MIC, parece que a gente reduz a quantidade de expressão do oncogene MIC na célula quando a gente dá altas doses de testosterona, que também poderia estar associado a uma interrupção da migração da célula para o fenótipo mais letal, que seria a perda do PTEN, o TP53, a perda de TP53 e da mutação deletéria do RB1 também. Então, assim, a gente lê de tudo em relação ao uso do BAT e os mecanismos de ação dele aí, né? Parece que quanto mais precoce, em teoria, eu vou evitar que isso aconteça. Tudo isso que a gente mencionou aí, né? Que essa célula evoluindo com essas mutações, acumulando, pela instabilidade cromossômica que é característico do câncer, ele vai acumulando várias mutações, né? As mais vantajosas vão ficando, né, para a célula. E fora outras questões também, né? Porque as questões não são só mutações gênicas, não. A gente tem as alterações também que são epigenéticas, né? E aí entra a plasticidade fenotípica não mutacional, enfim, é um cenário muito mais amplo que a gente pensa geralmente só em mutação, mas tem situações que é silenciamento gênico, não mutacional, pode acontecer no RB também, pode acontecer no que tem, não é que o gene esteja mutado, ele está silenciado. Né? Então, assim, é um mundo de coisas que acontecem na célula tumoral aí que a gente não vê. E não é só a célula, né? Quando a gente fala de câncer, a gente está falando da célula, mas é do microambiente tumoral. Então, essa célula ela tem uma interconexão com as células que estão ali do lado, fibroblastos associados, células mieloides que estão ali. Na verdade, é um tecido tumoral ativo, né? Não é só a célula. Mas acabei viajando muito, né? Yeah. Não, não, viajou não. A sensação que eu tenho é que a gente, em breve, né, vai fazer esses tratamentos para todo mundo e aqueles não responsivos, aí volto para a minha analogia da infecção urinária. A gente faz aí o antibiograma para ver qual a bactéria que é sensível, né? Então você faz um teste genético e seleciona e eventualmente corre o risco de acontecer até o que acontece, por exemplo, uma infecção urinária. É resistente a tudo, mas você pega lá uma nitrofurantoínazinha, tem algum grau de resposta mínima ali, porque você volta ao início da história, né? A gente acaba vendo no nosso ambulatório pacientes com ADP sozinho, com resposta completa, sem maiores problemas. A gente não seleciona esse paciente molecularmente e leva uma vida boa, né? É A isso. gente vem fazendo um pouco disso na prática, né, Paulo? Assim, paciente, às vezes, você não tem mais muita opção terapêutica, sugerir um NGS, e às vezes a gente encontra umas coisas aí bizarras. E o próprio laudo do NGS, ele sugere as drogas que estão em andamento, em estudo clínico, que você poderia supostamente utilizar se o paciente tivesse acesso. Ou mesmo drogas até às vezes aprovadas. Se tiver num cenário em que você não usou ainda, né? Ele coloca na frente como se fosse um antibiograma mesmo. Ó, encontramos uma mutação tal e tal e tal que confere sensibilidade à droga tal A, B e C.
né? Isso a gente acaba usando na prática, né? Eu tenho vários pacientes que já sequenciei, pedi sequenciamento, eu uso muito o Foundation, que é o da Roche, né? E a gente às vezes surpreende com os achados que a gente acaba tendo um problema que tem que judicializar. Porque às vezes uma droga que não foi bem estudada ainda na doença, ela está documentada a resposta em outra patologia, em outro tumor sólido, mas tem um racional biológico muito forte, né? Ou seja, a presença daquela alteração confere sensibilidade a determinada droga. Então, assim, isso que você falou já é realidade, né, na medicina de precisão. O problema é a questão regulatória, entendeu? É complicado, porque às vezes você não consegue, o paciente tem que judicializar para ter acesso à droga. Mas isso vem sendo usado, viu? Tem até estudo mostrando que pacientes conduzidos, baseado em medicina de precisão, em relação ao paciente que é conduzido sem conhecer, né, essas alterações genômicas, eles tem um estudo que pequeno, tá? Tentou comparar, são estudos muito simples. Eu vou tratar isso aqui tendo conhecimento do perfil genômico dele e os outros eu não vou olhar isso, eu vou tratar no padrão. E os pacientes tiveram um aumento de sobrevida. Então, possivelmente, a gente pode mudar, especialmente em linhas tardias, né? Quando você sabe bem o que você está fazendo no início, e tem droga, tá tudo bem. O problema é na linha mais tardia, que você vai perdendo as opções, né? Não é muita realidade de próstata, né? Mas pensa num câncer de bexiga, pensa num câncer de rim, que as linhas às vezes acabam rápido, né? É diferente de próstata, que os pacientes geralmente vivem muito. Bom, Fernando, está contigo aí. Uma hora, É, né? acho que é isso, já passamos um pouquinho do nosso horário. A gente atrasou um pouquinho no início, agora atrasou um pouquinho para terminar. Mas foi ótimo. Tinha um tempo que a gente não tinha nossa reunião online, né? Na semana que vem teremos. Daqui a 2 semanas teremos outra presencial. E espero ver todos aí. Tá? Parabéns a todos aí pela reunião. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Valeu, pessoal. Até Boa mais. noite. Valeu, boa noite.